Passando aqui para o nosso próximo tema, então, ô Leandro. Arsenal e Manchester City, acabou 2-2. O Arsenal saiu perdendo, né? Cara, foi um jogo que aconteceu muita coisa. O Arsenal saiu perdendo, virou a partida, teve a expulsão do Trossard, jogou 45 minutos, 50 minutos, um a menos e tomou um empate no finalzinho. Antes de mais nada, cara, eu acho que independente do que aconteceu no final do jogo, eu acho que o Arsenal sai grande dessa partida. Eu acho que ao contrário de algumas pessoas que vão tentar vender o discurso de que o Arsenal tomou o gol no último minuto, é pipoqueiro e tal, eu acho que o Arsenal tá começando a incomodar bastante o City, velho. Eu acho que o Arsenal tá incomodando bastante, não só, sabe, o Arsenal conseguiu na casa do City passar muito tempo na frente do placar e fazer com que a torcida comemorasse muito, não só a torcida, mas como o City em geral, o Guardiola, os jogadores e tudo mais, comemorasse ganhar um ponto no último minuto, Leandro. Você disse muito bem, né, Pedrão? O Arsenal, ele realmente está incomodando aí o City muito mais, e a gente pode perceber isso também pelas declarações pós-jogo, né, de alguns jogadores, né? A gente pode ver, por exemplo, o Bernardo Silva, que tem uma declaração bem polêmica, falando sobre o tom de rivalidade que tem com o Arsenal e que tem com o Liverpool. Ele, é claro que eu vou usar aqui um exagero, mas ele me pareceu uma criança birrenta ao falar do Arsenal. E também a gente teve o que o Haaland fez no final do jogo, tacando a bola na cabeça do Magalhães, né? E toda a discussão que teve durante o jogo. Também o John Stones falando que o que o Arsenal estava fazendo era antijogo, né? Então a gente tem aí grandes declarações polêmicas vindas do outro lado, lá de Manchester, mas o Arsenal ele realmente sai maior dessa partida, né? Porque o Arsenal ele mostrou que mesmo com um a menos ele tem força para poder empatar com o Manchester City na casa do City, né? No Etihad Stadium. E é impressionante como que o Arsenal, ano após ano, ele vem se engrandecendo nisso, né? Entrou com uma escalação completamente diferente do que entrou, né, contra a Atalanta do Gasperini, entrou sem o Ben White, entrou com o Timber na direita e o Calafiori na esquerda, e apesar do primeiro gol sendo um bote errado ali do Calafiori em cima do Savinho, são coisas ali para poder ajustar, né, porque o Savinho é um jogador muito habilidoso, e como que o Savinho ele tá jogando na ponta esquerda ali e fazendo lembrar um pouco mais, né, talvez saindo um pouco mais da ponta esquerda que o Mahrez, mas ele também participando de gols em praticamente todas as partidas, sendo um jogador muito importante para o Manchester City. Mas o Calafiori fez uma ótima partida, fez um golaço, logo depois vai poder se redimir, com assistência do Gabriel Martinelli, um lançamento muito bom do Thomas Partey para o Martinelli poder ajeitar a bola para o Calafiori, e o Calafiori que jogou muito bem, né? Ele marcou bem, avançou bem, quando ia para o meio ele conseguia fazer a construção das jogadas. É um zagueiro que ele joga como zagueiro, né? Começou como lateral na Roma, mas ele tem essa valência defensiva muito forte, tanto que o Savinho passou dele uma vez, duas vezes no máximo, e depois o Calafiori foi soberano ali na defesa, até sair depois ali sentindo algumas dores no segundo tempo. Mas antes eu só queria voltar um pouquinho no começo, né, no pré-jogo, que já ia começar diferente, né? Era uma partida que os dois times não iam ter os seus principais jogadores, né? O De Bruyne estava fora pelo lado do Manchester City e o Odegaard fora pelo lado do Arsenal. Eu acho que o De Bruyne não faz tanta falta para o City quanto o Odegaard faz para o Arsenal. Mas enfim, além disso, o Arteta também fez mudanças na escalação inicial, né? No 11 inicial. E aí era o que a gente estava comentando do jogo contra a Atalanta, né? Os laterais não foram bem, o time perdeu esse dinamismo. E aí, nessa partida, eu até postei lá no Threads, eu achava que essa era a partida para começar com os laterais, com a defesa toda fechada, porque não pode dar espaço para o time do City, né? Então, eu acho que eu até tinha falado isso, que eu queria que viesse com o Timber na esquerda, com o Ben White na direita, e fechasse a casinha. Mas justamente aí o Arteta fez essa opção por começar com o Calafiori, e aí, já pegando um gancho também, né? O Calafiori entra, e talvez sem ter um entrosamento perfeito ainda com os demais
jogadores ali da defesa do Arsenal, e eu acho que o gol do City sair tão cedo foi meio devido a essa falta de entrosamento. Não coloco como uma falha, tá? Mas eu acho que o movimento do Calafiori saltar a pressão no Savinho é um movimento que a defesa do Arsenal não tem costume de fazer. Você não via o Zinchenko fazendo isso, o Kivior fazendo isso no ano passado. Você não vê o Tomiyasu, o Timber esse ano também. Ninguém estava tendo esse costume. E o Calafiori, ele estava fazendo a primeira partida dele como titular. Ele tem esse movimento e acaba que o City aproveitou muito bem. Poderia ser que não tivesse dado em nada também. Acabou que o Savinho ele tem muita qualidade, né? Ele tem essa característica de dar um tapa na frente, já abriu muito espaço e encontrou simplesmente o Haaland ali na frente do gol. E já deixou o City na vantagem ali logo com menos de 10 minutos de partida. E ali depois acontece outra coisa que, ao meu ver, muda muito o perfil do jogo, que é a lesão do Rodri, né? O Rodri se lesiona sozinho ali. Quem falar que aquilo ali foi alguma maldade do Thomas Partey tá ficando maluco, porque ele tava ali disputando espaço, acontece uma infelicidade ali do Rodri. Ele, não sei se prendeu o pé ali no campo, virou o joelho e tá fora da temporada, né? É uma notícia aí da segunda-feira. O Rodri tá fora da temporada, ficou fora do jogo, né? Voltando aqui pros 90 minutos. Ele fica fora do jogo e logo na sequência gera o gol do Arsenal, né? O gol de empate. Então o Arsenal já tinha até levado uma outra bola na trave na falta do Gundogan, mas eu achei bom porque logo depois disso o Arsenal já ele viu que o City sentiu um golpe duro com a perda do Rodri e já reagiu rápido. Então tinha sofrido um gol rápido, e fazer um gol rápido é bom também pro time, porque você não deixa o adversário ficar com aquela sensação de estar na frente muito tempo. Então eu gosto disso, acho que foi importante pro jogo isso, pro jogo do Arsenal, fazer o gol e mostrar que tá no jogo, que tá, não deixar o City gostar daquela sensação de estar na frente. E confesso pra você, Leandro, que eu fiquei com a sensação, a primeira vez que eu assisti o jogo, de que o Arsenal tomou um pouco o protagonismo do jogo nesse momento. E depois, reassistindo, na verdade eu vi que não. O Arsenal aproveitou o momento da lesão do Rodri para fazer o gol de empate, e o City continuou com muita posse de bola depois. Se você for reassistir o jogo, você vai ver que só lá para os 40 minutos é que o Arsenal tem uma posse de bola um pouco mais longa, e dos 40 até os 50 minutos, né, porque teve um acréscimo bem generoso ali no final do primeiro tempo, o Arsenal tem esses 10 minutos de ter uma posse mais longa, tentar atacar ao invés de contra-atacar. E foi ali que o Arsenal tem também uma das poucas jogadas ali pela direita que gera o escanteio para o gol do Magalhães, né? É uma jogada que vai cada vez ficando mais importante, principalmente em jogos assim complicados, né? A bola parada, ela pode fazer essa diferença, pode decidir o jogo. Então o Arsenal não estava tendo tantas oportunidades de atacar, principalmente agora que o Arsenal está sem o Odegaard para poder fazer essa criação de jogar, ter criatividade para um ataque posicional. Então a bola parada, ela está sendo muito importante, e o Gabriel Magalhães mais uma vez, né, fazendo um gol em partida grande. Se você for ver, até um fato curioso, o Gabriel Magalhães só não marcou contra o Manchester United das outras equipes dentro do Big Six, né, das outras 5 equipes do Big Six. Fez gol já contra o Liverpool na temporada 22-23, se não me engano, ou contra o Chelsea, na verdade, contra o Liverpool também. Na temporada passada, eu não lembro se esse gol contra o Liverpool foi na temporada passada ou se foi na 22-23, ou no caso 21-22, né? Fez gol agora contra o Tottenham na semana passada, e fazendo mais um gol agora contra o City. Então ele tá virando um jogador de jogo grande mesmo. Mas agora também, querendo fazer uma análise do jogo, né? Eu me embolei aqui no início e falei logo da expulsão, porque eu tava ali com aquele nó engasgado, né? Então, falando agora sobre o jogo em si, eu achei que o Arsenal ele jogou muito bem, né? O Arsenal, ele é claro,
Jogando contra o City é sempre difícil, o Arsenal ele nunca vai tentar ser o protagonista da partida com a posse de bola, porque também nenhum time no mundo tenta fazer isso, né? Com o Manchester City. A gente vê, por exemplo, o Real Madrid e outros times que têm um elenco talvez ainda melhor que o Manchester City, mas que dão a bola para o City e saem em contra-ataques, né? E tentam fazer ali um jogo que seja meio que uma antítese do jogo do City, né? Para poder burlar tudo ali. O Arsenal ele jogou uma partida muito boa, né? Então a gente viu ali uma organização tática diferente, porque a gente vê que o Timber ele sobe muito, enquanto o Calafiori ele fica muito mais ali na defesa, né? Ele fica muito mais preso na lateral esquerda. E o Timber na direita, né? A gente esqueceu de mencionar isso. A primeira vez que o Timber começa um jogo na direita nessa temporada, né? Ele pode ser útil também na direita, mas pode prosseguir. Perfeito, perfeito. O Timber aí na direita, né? Fazendo a função ali que o Ben White faz. Eu acho que o Arteta ele preferiu o Timber ali por conta da velocidade que o Timber ele imprime na partida, né? E pela força física também que ele coloca na partida. E também para poder colocar o Calafiori no lado esquerdo para ter esse 1 contra 1 com o Savin. Que é claro, no primeiro lance o Calafiori perdeu, mas nos demais lances aí da partida o Calafiori se saiu muito bem. É um lateral muito importante e a gente viu o quanto que ele jogou bem na partida. É um lateral que ficou muito mais, né? Apesar de gostar sempre de avançar, gostar de o ataque, é claro que ele não vai fazer isso de primeira, porque é um cara que está ainda aprendendo taticamente como que funciona o Arsenal, está aprendendo ali seus posicionamentos e quer mostrar também serviço, e mostrou um baita serviço também, fazendo aquele golaço em cima do Ederson, né? E enquanto ele ficava mais preso ali na esquerda como um lateral que ajudava muito mais a defesa e fazia uma saída de três ali com o Saliba e com o Gabriel Magalhães, o Timber ele saía muito mais e ele avançava muito mais pela ala, né? Então a gente via muitas vezes o Saka voltando, pegando a bola no meio campo, tocando para poder fazer um lançamento para o Timber em velocidade, e também o Saka foi quem fechou essa linha de meio campo, né? Quando a gente imaginava o Trossard ali jogando como meia central armador ali, o Trossard aí jogou alguns momentos como esse meia articulador, só que depois ele sempre subia para ficar junto do Havertz como um segundo atacante. E quem fechava a linha de meio campo com o Thomas Partey e com o Declan Rice era o Saka. Então o Saka fechava pelo lado direito, ficava aqui o Thomas Partey e um pouco na frente o Declan Rice, Martinelli na esquerda, que é onde ele vai ter ali as suas jogadas de profundidade, podendo ir ali até a linha de fundo, né? Então o Martinelli ele sempre vai ser explorado com esses lançamentos, e foi o lançamento que originou o primeiro gol, principalmente com o Thomas Partey tendo uma visão de jogo muito, muito ótima, né? Junto do Martinelli teve o Havertz como esse cara de joga como falso 9, mas também é uma referência dentro da área, né? Não é um centroavante, assim por se dizer, mas porque ele sai muito da área também para poder ajudar o time. E o Trossard também ele jogou como esse box-to-box quase, né? Não é um box-to-box porque ele não jogou ali como volante fazendo defesa-ataque, mas ele jogou ali no ataque, voltava para poder defender, voltava para poder pegar a bola. E foi algo que o Arsenal não tinha feito antes, né? Então, sem o Odegaard, o Arteta ainda está pensando em algumas propostas. Eu falaria mirabolantes, mas o Arteta ele treina isso, tem isso muito em mente, né? Como que o Arsenal poderia jogar, ele poderia construir a jogada sem o Odegaard, e ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu fazer isso no primeiro gol. É claro que é um chute de rara felicidade ali, e a gente torce pro Calafiori fazer mais, né? A gente torce para ele ser bem feliz nesse quesito aqui no Arsenal e em todos os outros. Mas nesse horário, nessa hora, inclusive, que ele fez o gol, eu gritei Maldinho. Eu pensei estar vendo o Maldinho ali na minha tela. Mas o Arsenal também, na defesa, ele foi muito bem, né? Ele defensivamente jogou muito bem. O Saliba e o Gabriel Magalhães, a meu ver, talvez eles tiveram ali alguma falha no primeiro gol do City, porque o passe do Savinho é entre linhas e eles não conseguiram acompanhar o Haaland. É claro que poucas defesas do mundo conseguem acompanhar o Haaland, mas principalmente vendo o jogo do Real Madrid, vendo como que o Real Madrid trata o Haaland com uma marcação homem a homem, né, com o Rudiger fazendo a marcação, acho que o Arsenal poderia ter visto ali esse jogo e poderia ter colocado o Gabriel ali para poder fazer essa marcação homem a homem. Porque o Haaland a gente sabe que não é um jogador de muita troca de passe, mas também eu gostaria de exaltar o aspecto ofensivo
e aspecto aéreo, né, do Gabriel Magalhães, né? Talvez hoje seja o zagueiro que tenha, se não o melhor, um dos melhores jogos aéreos do futebol mundial hoje, né? E aí eu coloco o Van Dijk, coloco aí junto o Ake, querendo ou não, porque ele faz muitos gols pelo City, pela bola aérea, né? Tem o De Ligt e alguns outros, mas eu acho que nem todos esses eles têm essa impulsão e essa facilidade de fazer gols que tem o Gabriel Magalhães, né? Ele sempre no escanteio vai ser uma jogada perigosa e ele tem uma impulsão e também tem uma noção de ataque muito importante, porque como que ele se desgarra da marcação foi impressionante, né? Então foi um ótimo jogo do Arsenal. É claro, depois da expulsão do Trossard, o Arsenal buscou um jogo muito mais defensivo, buscou ali um parking the bus, conhecido aí do pessoal, muito pelo Mourinho também, né? Mas o Arsenal precisava fazer isso e também teve mais uma partida brilhante do Raya, né? O Raya, a gente falou no jogo contra a Atalanta e fica repetitivo, mas exaltar um goleiro que tá jogando tão bem, tá jogando tão bem e tá ajudando tanto o Arsenal, não só com as suas defesas, mas também com uma saída de bola muito técnica, a gente poderia ficar aqui anos e anos falando e eu não enjoaria, né? Exatamente, né? A gente pode falar hoje praticamente que o Raya é o protagonista desse time do Arsenal, né? Até aqui na temporada, porque até agora não foram feitos tantos gols e o que tem de maior destaque é a defesa. A gente sempre teve a defesa muito valorizada por ser a melhor defesa, mas talvez o Raya não, né? Talvez o pessoal ainda tivesse com o nariz um pouco torcido pro Raya, porque a defesa é sólida, porque os zagueiros são bons e tal. Mas não, nesse começo de temporada o Raya já foi protagonista em algumas partidas aqui, fez grandes defesas, levou defesa aí da semana algumas vezes. E depois do jogo contra a Atalanta, ele pegar um pênalti, pegar o rebote e também a partida que ele fez contra o City agora nesse domingo foi realmente partidas assim de destaque para ele no time, né? Partidas de, como você falou, de goleiro de altíssimo nível, de goleiro de primeira prateleira. Queria também fazer um comentário aqui sobre o Calafiori também, né? Você falou bem, né, da jogada que culminou no gol. E eu acho que o Arsenal tem muito a ganhar. A gente especulou isso algumas vezes quando foi anunciada a contratação dele, mas teve uma queda evidente de produtividade do Arsenal no ataque pelo lado esquerdo no ano passado, e isso não é só responsabilidade do ponta esquerdo. Tem muita gente criticando muito o Martinelli, mas eu acho que o que a gente viu no jogo contra o City, pelo menos em um lance específico, que foi uma jogada em que o Gabriel Magalhães passa também para fazer ali uma combinação de jogadas, tal Calafiori com o Gabriel Magalhães e com o Gabriel Martinelli, resulta num cruzamento para o Trossard que é uma finalização dentro da área, mas que vai para fora. Eu acho que tanto a entrada do Calafiori no time, quanto também quando a gente puder contar com o Merino, eu acho que vai ser muito bom, porque vai remeter aos melhores momentos que o Arsenal teve com o Martinelli, né? Que foi então a 22-23 mesmo, quando tinha o Xhaka ali, quando tinha o Zinchenko também fazendo bastante parte do ataque do Arsenal. Foi onde o Gabriel Martinelli teve seus melhores momentos, foi sua fase mais artilheira. E eu acho que com o Calafiori, que é um cara que pode conduzir bem a bola ali, que pode oferecer essa presença também ofensiva. Nesse caso dessa jogada que eu tô falando, foi o Gabriel Magalhães que subiu um pouquinho mais, mas acho que o Calafiori pode fazer isso. O Merino também entrando para fazer mais ou menos o que o Xhaka fazia, eu acho que tem tudo para potencializar bastante o futebol do Gabriel Martinelli, que fez uma excelente partida contra o Manchester City. Muito mais da parte defensiva, né? Porque principalmente no segundo tempo não teve muito como ele puxar aquele contra-ataque fulminante que ele tem. O Arsenal se defendendo muito atrás, não tinha força para correr o campo todo, mas enfim, eu acho que ele fez uma partida também muito boa, até pela condução que ele teve ali no lance do gol, rolando a bola atrás para o Calafiori. Então acho que foi uma excelente partida do Martinelli. Queria comentar isso aqui, que eu acho que
é uma boa projeção que a gente pode ter para o Arsenal nos próximos jogos aí, principalmente com a volta do Merino e com o encaixe perfeito do Calafiori na defesa do Arsenal. E entrando no tema aqui do segundo tempo, vou passar para você também fazer um comentário mais específico sobre o segundo tempo. Uma coisa que eu dei graças a Deus, Leandro, foi que o City não chutou muito a bola no gol, né? Você falou bem, o Arsenal estacionou o carro, mas, cara, é muito difícil você passar 50 minutos contra o City sem tomar gol com um a menos, cara. É muito difícil, e o Arsenal fez isso muito bem. Eu acho que o City, se eu fosse da torcida do City, eu ia querer que alguém chutasse mais pro gol. Eu dei graças a Deus porque o chute não saiu muito bem. E o City estava também sem seus melhores chutadores, né? O Rodri saiu lesionado, o De Bruyne nem chegou a jogar. O Foden entrou, mas entrou meio que nas beiradas ali, e a bola estava sempre caindo pro chute do Rúben Dias. E eles estavam tentando selecionar muito bem o chute. Eu sou um cara que eu defendo o chute selecionado, acho que não tem que chutar de qualquer jeito, mas eu acho que o City, graças a Deus, né, selecionou demais o chute, porque, cara, se o gol de empate saiu num lance assim, né? Tá bom que foi um chute ali, né, já mais dentro da área, mas o chute ele pode rebater, pode sobrar para alguém, e a defesa ela tá muito postada pro primeiro chute. Então, você pode chutar, mas o rebote você não sabe o que vai acontecer, que foi o que aconteceu no gol de empate. Mas eu acho que o Arsenal teve total méritos em se defender muito bem com um a menos. Eu acho que poucos times no mundo conseguiriam resistir tanto tempo quanto o Arsenal resistiu com um a menos. E sobre as reclamações do City de, o Arsenal não veio jogar bola, o Arsenal tava fazendo cera e tal... Cara, eu acho que não adianta os caras do City ir pro microfone depois. E eu acho que isso é muito mais uma jogada, Leandro. Depois você vai me falar o que você acha. Mas acho que é uma jogada muito mais pro psicológico lá dos caras. Porque, velho, eles vão falar pra ver se um time chega e fala assim: não, vamos ser valente, vamos jogar de peito aberto contra eles. Não é bem por aí, né? O Arsenal não vai cair nessa jogada e fazer o que eles querem, jogar aberto, porque vai ser muito mais fácil pra eles. Principalmente com a menos, era o que tinha pra fazer o Arsenal ali. E ali, tipo, com a menos se defendendo, muito gasto físico e tudo. O que tinha que fazer pra ganhar respiro ali era parar o jogo, fazer substituição, cair. E o Arsenal fez o que teve que fazer. É antijogo, velho. Faz parte do futebol isso daí. O próprio City já fez isso, então... não adianta ninguém, nem o próprio Arsenal, nem a torcida, nem ninguém cair no discurso, nem a mídia também, que a mídia tem gente que puxa bem para esse lado. Não adianta cair para o discurso de antijogo, o Arsenal tem que jogar com o peito aberto. Não adianta, velho. O Arsenal tem que fazer isso, soube respirar enquanto deu, resistiu. E no final das contas não deu. Antes de passar para o nosso último tema, que é sobre o final do jogo, dentro desse tema do jogo contra o City, eu queria ver a sua opinião, Leandro. Eu concordo muito com a sua análise, né, Pedrão? Jogar contra o City, muito, ainda mais dentro da casa do City, né, no Etihad Stadium, e o City, que é um time que gosta muito da posse de bola, que gosta muito do controle do jogo, você querer entrar na casa do City e querer jogar de igual para igual numa questão de posse de bola é algo muito perigoso. O Arsenal ele não queria se expor ao risco ali, porque é quase que uma disputa direta ali pelo primeiro lugar da Premier League, né? Então a gente sabe que o City hoje é nosso maior rival, né? O nosso maior, se a gente pode falar assim, na Premier League, porque os outros times ali estão cambaleando um pouco. Tem o Aston Villa que até chega, né? Como se fosse o City é o campeão e o Arsenal é o desafiante, né? Então não tem como ver diferente. Hoje basicamente né? Ano passado teve o Liverpool também entrando na briga, mas no final das contas também perdeu força. Então o Arsenal tá se colocando como desafiante mesmo. Exatamente, né? E o Arsenal ele precisa se colocar assim, né? Até para poder
motivar muito mais o grupo, né? Eu acho que se o grupo entender que ele está sendo o desafiante e que ele está indo para poder derrotar um time, no caso, né, que esteja vencendo muito e está vencendo muito, né, na Premier League, eu acho que os próprios jogadores, que principalmente os jogadores que vão para a Europa e eles que são movidos a desafios, né, eles se sentem muito mais motivados a jogarem, né? Então a gente viu ali que os jogadores estavam correndo muito, estavam se doando muito. Tem uma estatística que até o Eurofoot trouxe, que o Timber e o Havertz não completaram nenhum passe na partida contra o City, mas eles, apesar disso, eles fizeram uma ótima partida. Por quê? Porque eles se doaram o jogo inteiro, eles correram muito, eles marcaram muito, então eles fizeram uma boa partida do âmbito tático e do âmbito físico, né? E é claro que se a gente for falar sobre troca de passes ou não, são estatísticas que muitas vezes, se a gente for analisar os números frios, a gente vai fazer uma análise bem mais baixa, né? E o Arsenal, ele precisou jogar um pouco mais recuado, principalmente por conta da expulsão, né? Ele tentou sair no contra-ataque, depois colocou o Gabriel Jesus para poder segurar a bola. Teve discussão ali entre Gabriel Jesus e Haaland, né? E o Arsenal, ele precisava fazer isso e ele fez muito bem na minha concepção, né? Claro que o empate sempre fica aquele gosto amargo, mas principalmente por ter sido um empate no final, e a gente vai chegar lá no segundo tempo. Mas, se tratando ainda de primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo do Arsenal foi perfeito para uma partida contra o City, conseguindo virar o jogo no final, trabalhando bem a bola e dando a bola para o City, conseguindo sair em jogada de escanteio, utilizando bem a característica dos jogadores. Eu acho que foi um primeiro tempo muito completo. Mas agora falando sobre o segundo tempo, né, Pedrão? Exatamente. E aí eu queria falar sobre o final do jogo. Final, né, o que resultou, né? O Arsenal passou muito tempo com 2-1 no placar e no final das contas o City fez um gol. E eu não sei o que você achou, se você achou que teve alguma desconcentração ali na hora do gol. Eu já tenho, por princípio, de achar que, pô, é muito difícil defender, é muito difícil continuar, né, nesse ritmo o jogo inteiro, a pressão, o desgaste físico, tudo. Saber também, o psicológico também é muito importante, você saber que, pô, falta pouco para acabar, a vitória ali na mão. E eu queria saber se você acha que teve alguma desconcentração ali no final por parte dos jogadores do Arsenal. Já vou deixar também minha opinião. Eu acho que teve, mas eu acho que o Arsenal não é por essa distração que a mentalidade do Arsenal não esteja sendo uma mentalidade vencedora. Eu acho que a mentalidade do Arsenal está muito forte, muito mais forte do que nos anos anteriores, e eu acho que realmente ali faltou uma concentração por parecer muito que já ia acabar, o jogo estava ali no final. E também, não só isso, né, não é tipo simplesmente baixou a concentração e os caras fizeram o gol, é porque um chute foi desviado. Então ali, quando um chute desvia, acontece uma desorganização tanto defensiva quanto ofensiva também. Você está esperando a bola ir para um determinado ponto, né, ponto futuro, e aí ela tem um desvio, todo mundo tem que, né, rapidamente se realocar. A bola é a primeira que muda de trajetória e todo mundo tem que acompanhar a bola. Então eu acho que isso também dificultou muito. Mas eu quero saber de você e quero saber também, se já emenda para a gente finalizar a análise do jogo contra o City, Leandro. Me fala também quem que você acha que está, no final das contas, depois do empate, depois de tudo, quem você acha que, né, com a lesão do Rodri também, que está fora da temporada, quem você acha que que saiu melhor desse clássico, o Arsenal ou o Manchester City? Bem, Pedrão, começando pela primeira pergunta, eu acho que o Arsenal ele sofreu sim um pouco de desconcentração, mas eu acho que o principal ponto que o Arsenal sofreu no final, a gente pôde ver na cara ali dos jogadores, né, a emoção que os jogadores tiveram no último minuto ali. Eu acho que a questão do Arsenal foi muito física, né, o cansaço muito grande, porque além de ter jogado a Champions League no meio de semana, é claro que a Champions League não foi um bom jogo, mas
tendo a questão não apenas da partida, que é cansativa, mas também da viagem, da questão de dormir, de mudar o fuso, querendo ou não, porque na Europa mudam-se os fusos com a maior rapidez, né, de um país para o outro. E o Arsenal, eu acho que ele teve essa questão física muito forte, né? A gente pôde ver ali o Gabriel Magalhães colocando a blusa no rosto ali para poder se tampar um pouco antes do Haaland jogar a bola nele, né? E a gente teve outros jogadores também desabando no chão ali após a partida, mas eu acho que isso são pontos que vão ser trabalhados para o final. Pedro, eu acho que o Arsenal é quem sai maior nessa partida, né? O Arsenal, ele jogou muito bem contra o Manchester City e a gente vê os jogadores do Manchester City depois do jogo também saindo um pouco mordidos ali, né? A gente viu declarações como o do Bernardo Silva, que falou sobre a questão de rivalidade com o Arsenal, né? A gente viu também outros jogadores como o Haaland, que tacou ali a bola no Gabriel Magalhães, outros jogadores, o John Stones, né? Ele falou também sobre o estilo de jogo do Arsenal, então o Arsenal ele sai maior nessa partida e também ele se coloca como o principal antagonista do Manchester City, né? Nesses anos aí que vão se passando no campeonato, né? Então o Arsenal a cada jogo ele consegue mostrar a sua grandeza, ele consegue mostrar que ele pode fazer frente ao Manchester City, algo que não acontecia desde o Liverpool do Klopp, né? Um famoso rock and roll ali. Então a gente vê que o Arsenal do Arteta, ele a cada jogo com o City, ele vai entendendo melhor o sistema tático ali do Pep Guardiola e ele vai tendo respostas melhores, né? A gente viu que no ano passado o jogo contra o City foi um jogo muito difícil, foi até muito criticado pela galera, porque foi um 0-0 de muito toque, um jogo que foi bem morno, de duas equipes que se estudaram muito e pouco partiram para o ataque, e pouco se expuseram. Então o Arsenal ele entende melhor o jogo do Guardiola, perdão, e ele consegue sair com 2 gols ali no final do primeiro tempo e numa junção ali de físico com mental, com desatenção, com cansaço, que acontece aquele gol ali do John Stones no último minuto e o Arsenal sai com um empate. Um empate que tem um gosto de derrota, mas que na mente dos jogadores eu acho que deve ser um engrandecimento de falar, poxa, o meu trabalho está sendo reconhecido, o meu trabalho está dando certo e nós conseguimos empatar dentro do Etihad Stadium com o Manchester City. Exatamente, né? Não tem como dizer que não teve um balde de água fria naquele gol, né? A vitória estava muito perto, mas eu acho que, como eu falei da mentalidade, né? O Arsenal, antigamente, né? Há 2 temporadas atrás, o Arsenal foi ao Etihad e tomou 4-1. Ano passado, ou na temporada passada, o Arsenal foi ao Etihad, o jogo foi 0-0, mas o Arsenal não conseguiu fazer muita coisa. E agora a gente viu um Arsenal ganhando o jogo que eu digo à frente do placar durante 50 minutos com 1 a menos, e o gol de empate só foi sair no final e os caras comemoraram pra caramba. Então, assim, eu acho que a mentalidade já está em não querer aceitar o empate. Eu acho que o Arsenal nessa temporada chega muito forte e aqui eu cito até uma matéria da Premier League Brasil que eu estava lendo, não me lembro exatamente quem foi que escreveu, mas dizia sobre o velho Arsenal no novo Arsenal, né? Que antes do Wenger, o Arsenal tinha isso como uma característica do DNA do clube mesmo, de competir independente do cenário. Depois chega o Wenger, faz um negócio mais bonito e tal, e era um futebol bem jogado, e todo mundo lembra muito disso. E o Arteta, quando chega, ele recupera isso também, depois de um tempo que o Arsenal ficou sem nem competir, nem jogar bonito. Ele tem uma primeira temporada que eu gostava muito do jeito que jogava o Arsenal, mas hoje, nessa temporada, eu vejo um Arsenal muito forte para competir, né? Se você pensar, a gente falou aqui de uma má partida contra a Atalanta, de uma partida com a menos também muito tempo contra o Brighton, mas o Arsenal ainda não perdeu essa temporada. O Arsenal é muito forte para conseguir resultados, e eu acho que isso é importantíssimo para o decorrer da temporada. Eu acho que
tem uma nova mentalidade de tipo, ao invés de ir ao Etihad buscando um empate ou buscando uma derrota, o Arsenal vai poder brigar por resultado até o final, independente do cenário. Em todos os cenários o Arsenal vai estar forte para competir. Foi o final de uma sequência que talvez eu não sei ainda, porque eu não vi o calendário inteiro do Arsenal. E eu vou passar pro Leandro falar depois, mas eu acho que talvez tenha sido a pior sequência do Arsenal em termos de dificuldade, né? O Arsenal jogou 3 vezes fora de casa, sendo um clássico contra o Tottenham, uma partida de estreia contra a Atalanta, uma Atalanta bem organizada na Itália, e um jogo contra o Manchester City também no Etihad Stadium, né? E tudo isso passando pela lesão do Odegaard, lesão do Merino. Então eu acho que má fase de alguns jogadores também. Então Jesus sem ritmo aí, tem vários fatores que eu acho que faz com que essa seja uma sequência muito complicada para o Arsenal e que agora termina, né? Agora o Arsenal volta a jogar no Emirates Stadium. A gente vai falar um pouco mais sobre o jogo que tem contra o Bolton amanhã na Copa da Liga, mas depois também tem jogos contra o Leicester e contra o Southampton, jogos teoricamente aí mais fáceis, Leandro, na Premier League. Tem um jogo também contra o PSG, mas também no Emirates pela Champions League. Exatamente, né, Pedrão? E antes da gente passar para os próximos tópicos, né, eu gostaria só de salientar a importante marca que chegou o Thomas Partey nesse jogo contra o Manchester City, né? O Thomas Partey chegou aí a 100 partidas com a camisa do Arsenal contra o Manchester City. Então, é um jogador importantíssimo, apesar de alguns torcedores estarem criticando a má fase dele, e eu acho que ele não está em uma fase tão ruim assim. Eu acho que ele vem jogando bem e vem se associando bem também com o Declan Rice, e quando estava o Odegaard ele também vinha se associando muito bem. Então, eu vejo uma crescente do Thomas Partey, e ele podendo ser um volante que vai ser muito utilizado, mesmo com a entrada do Merino, depois, quando ele estiver bem fisicamente. Eu acho que o Thomas Partey vai continuar sendo bem utilizado. Então, esses 100 partidas dele com a camisa do Arsenal marcam aí o nome dele na história, que já estava marcada, né, mas dá uma saliência ali também na assinatura dele.